Bom dia, bom dia! Se acheguem! Vamos lá, deixa eu dar uma diminuída aqui nessa altura. Bom dia, se acheguem para a nossa primeira live da série Desinflame, às 11h11. Deixa o pessoal entrar. Nessa live, as pessoas que quiserem ter a oportunidade de conversar comigo a respeito da sua queixa de pele, de saúde, vão solicitar a participação. Eu vou escolher alguma dessas pessoas, para a gente poder bater um papo e eu poder ajudar o máximo possível essa pessoa. Eu não vou escolher aleatoriamente em respeito à privacidade, né? Então, quem quiser ser escolhida vai estar solicitando essa participação ao vivo. E aí a gente bate um papo, né? Porque imagina, às vezes você tá aqui na live pra, né, entender, você não quer falar do seu problema, mas você pode ser muito, com certeza pode não, você vai ser ajudada com a troca de ideias que eu vou ter com essa pessoa que tá pedindo para entrar na live, ok? Então, já recebi algumas solicitações aqui. Deixa eu dar mais um tempinho. E já eu vou. Ó, 1, 2, 3. Me enviaram solicitação. Cara, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Porque às vezes eu recebo directs, né, com as queixas muito semelhantes. Claro que a solução é personalizada, né? Sempre tem. Quando a gente vai chegando na raiz, a gente vai cavucando a raiz da raiz, tem uma peculiaridade que é daquela pessoa, mas o processo inflamatório, até certo ponto, ele coincide muito. E é essa a importância dessa live, de vocês estarem aqui assistindo, porque com certeza vocês vão se beneficiar com alguma ou algumas das informações que eu vou estar falando aqui, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou escolher como seria mais justa possível, né? Já vou escolher aqui. Teve 7 solicitações, 1, 2, 3, 4, 5, 6 solicitações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solicitações. Vamos lá. Por ordem. Seguinte, eu coloquei um número, foram 7 solicitações. Eu coloquei por ordem de número cada solicitação e, enfim, né? Tô escolhendo mentalmente aqui um número para ser essa pessoa. Escolhi, vamos ver quem é essa pessoa aqui. Eu botei por ordem de solicitação que apareceu para mim. Magda, você. A Magda Esté foi a selecionada para me contar a queixa que ela tem e eu tentar ajudá-la o máximo possível. Finalmente, hein, Magda? A gente se fala bastante por direct e hoje eu vou conseguir. Como é que tá o áudio? Tá legal? Tá bom o áudio. Tá? Deixa eu chegar mais perto aqui. Pronto. Então, vamos lá. Independente da sua queixa, eu já vou fazer umas perguntas que vão me ajudar de qualquer jeito a entender o que te aflige, ok? Então me fala do seu funcionamento intestinal. Seu intestino funciona bem? Regular, todos os dias? Funciona regularmente, todos os dias pela manhã. Você sente que evacua tudo? Sim. E ao longo do dia você sente gases, distensão abdominal após alguma refeição? Então, distensão abdominal foi interessante você perguntar, porque eu percebi uma diferença grande quando comecei a fazer o uso de whey, né? Desses tipos de suplemento. Quando eu comecei a usar, e até por causa das suas dicas que eu comecei a ver, eu até troquei para proteína vegana e a diferença foi gigante, porque eu estava percebendo muito isso.
Tá, mas você já substituiu ou você sentiu essa diferença e já retirou ou você ainda está fazendo uso? Então, Foi eu retirei, somente a whey? depois que eu vi suas dicas, aí eu fiz a retirada, porque eu sentia tanto problema de distensão abdominal, de gases, quanto também com o aumento da acne. Aí tem mais ou menos 2 meses que eu tirei por causa disso, dessas primeiras dicas que eu peguei quando comecei a seguir sua página. Ok, então só em retirar a caseína, né, leite e derivados, incluindo whey, você sentiu essa melhora no funcionamento intestinal, porque antes não funcionava bem. Sim, tinha muito problema de digestão, de gases, e o aumento da acne, assim, era visível. Certo. Teve mais outra coisa que você retirou? Mudou na sua alimentação? Eu troquei ele, parei de consumir, assim, que eu tomava ele muito com iogurte integral, né? Aí eu cortei o iogurte também e diminui o consumo de queijo. Assim, o queijo eu comia rotineiramente, passou assim só quando eu como uma refeição livre, que às vezes uma pizza, que tem uma coisa que tem queijo, mas eu tirei da minha alimentação cotidiana. Mas a frequência que você come queijo é mais ou menos uma vez na semana? Eu comia mais ou menos 2 a 3 vezes por semana. Aí agora é só se for mesmo numa refeição, tiver alguma coisa no preparo. Tá. E quando você come esse queijo, você sente o impacto? Um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois? Eu não sentia muito assim do intestino de sentir desconforto, mas aparecia espinha assim na mesma semana já começava. Se eu comesse assim, comprasse um queijo, passasse a semana comendo, aí já começava a aparecer espinha antes, porque normalmente o acne sempre foi muito hormonal, então era sempre no período da menstruação. Aí eu comecei a perceber que estava sendo um mês inteiro. Aí eu falei que aí acabava emendando um mês no outro e já não era só o período da menstruação mais. Aí no que eu tirei, depois que eu vi você falando dessa associação, que eu nunca tinha ouvido falar, e já tinha 1 ano e meio que eu estava fazendo acompanhamento com nutricionista e nunca tinha me falado sobre essa relação da caseína, da lactose com a acne. Tá. E sua queixa é acne? Você teve acne na adolescência ou sua acne foi agora na fase adulta? Então, foi desde da adolescência e continuou. E eu pensava assim que fosse melhorar. E depois eu coloquei o Dilmirena também, que foi outra coisa que piorou também, que eu achava que fosse ajudar. Aumentou vertiginosamente depois que eu coloquei o Dil. Tá. E você ainda mantém essa queixa de acne? Você hoje pediu para entrar aqui para a gente conversar sobre acne? Sua queixa é essa? Então, sempre tive esse problema dela pela questão hormonal, né? Depois percebi essa influência da alimentação. E também tem um problema que ficou por causa disso, das cicatrizes. Que eu nunca tratei, nunca fiz tratamento disso. Eu até tirei ali, lavei para ver, tem bastante cicatrizes. E assim, eu nunca fiz tratamento, não sei quais são, eu sempre tenho essa dúvida, assim, esse ano eu até falei, antes de acontecer, né, essa mudança toda, esse caos, eu tinha planejado que esse ano ia ser um ano que eu iria investir nisso, que eu iria procurar ajuda, até tinha te mandado mensagem, né, falando que queria marcar a consulta, porque eu nunca tratei essas espinhas e nem a cicatriz, eu tenho bastante, deve tá dando para ver, porque é muita cicatriz. Eu nunca fiz nenhum tipo de tratamento assim para limpar. Eu tava usando só vitamina C mesmo no rosto e lavando mesmo com esses sabões convencionais, Episol, esses para oleosidade. Gente, é o seguinte, a acne, né? Ela é uma forma do nosso corpo avisar que existe um processo inflamatório instalado. O gatilho potencial da Magda é a caseína. Como assim, a maioria das pessoas que tem acne, eu sempre alerto contra o consumo de leite e derivados, porque o leite e os derivados, queijo, iogurte, ele tem um potencial de caseína muito alto. E a caseína, ela vai estimular uma via inflamatória insulínica
que é uma via que explica muitas queixas de saúde, inclusive a acne, e principalmente a acne. Então, eu faço muito post falando, ó, se você tem acne, já tentou de tudo, já investiu em ácido, em laser, em medicamento, e a coisa não resolveu, é porque você não encontrou a causa do seu problema. Então, faça experiência, deixe de comer leite e derivados por 15 dias e perceba se não vai parar, não vai diminuir o nascimento, né, de novas acnes, o processo inflamatório. Porque a Magda, ela tinha mais acnes, ela tinha uma presença de acne mais frequente. Quando ela retirou leite e derivados, ela percebeu uma grande melhora. Mas ela já tinha um quadro muito antigo de acne e tem também a queixa das cicatrizes. O que eu quero falar para vocês que tem essa comum de acne, ou acne com cicatriz, ou só a cicatriz, ou seja, já passou o processo inflamatório, é que não dá para tratar uma pele com acne ativa ao mesmo tempo que você trata a cicatriz. Então, eu não trato, né? As minhas pacientes, eu passo por uma fase que eu chamo de desinflamação, que é a proposta dessas lives aqui. Então, depois que a pessoa desinflama, qual é o quadro desinflamatório? O intestino está funcionando regularmente. A Magda não tinha o intestino que funcionava regularmente. Quando retirou leite e derivados, ela já percebeu que o intestino melhorou. Todo dia de manhã ela esvazia totalmente o intestino, mas ela ainda relatou presença de gases. Aí eu fiz mais umas perguntas, né, sobre alimentação. A gente chegou ao ponto de descobrir que ela de vez em quando ainda come queijo, e ela falou que quando come o queijo, uns dias depois, ao longo da semana, ela já percebe que nasce uma acne ou outra. O fato, Magda, é que o processo inflamatório que é desencadeado quando você come esse queijo pontual, por mais que seja pontual, o reflexo na sua pele, que é uma acne, é só um reflexo. No seu intestino, eu tenho certeza que está gerando uma lesão na sua membrana intestinal. Porque se você mesmo falou, né, que você quando come o queijo é numa refeição livre, numa pizza. Aí no queijo tem o trigo. E o trigo, para qualquer pessoa, independente de você ser celíaco ou não, já tem inúmeros estudos comprovando isso. Quando você come o trigo e ele passa pelo intestino, a membrana intestinal ela é bem fininha, da espessura de um papel. Ele vai lesionar essa membrana intestinal. Quando isso acontece uma ativação do seu sistema imunológico, de uma forma como se tivesse algum perigo, porque existe uma ferida ali naquela membrana intestinal. Existe uma abertura entre as células da membrana intestinal. A membrana intestinal, como eu falei, parece um papelzinho e ela é formada por uma camada única celular. Imagine, uma célula que faz o revestimento todo. Quando você consome o trigo e ele passa pela membrana intestinal, essas células se separam. E aí o que acontece? Pedacinhos de alimento que você comeu vão passar por essa membrana, vai ativar o seu sistema imune, e seu sistema imune vai produzir citocinas inflamatórias, e você pode estar, apesar de não ter sintomas, você pode sentir enxaqueca, dor articular, problemas na tireoide, essa questão de gases o tempo inteiro. Você pode ter rinite, sinusite e vai reativar e manter ativo a sua queixa de acne. Então, realmente, para você ter uma melhora do seu quadro de acne, de falar assim, ó, nunca mais nasceu uma acne em mim, na minha opinião, você deve retirar de tudo, não faz parte mais da sua vida comer leite e derivados. Ah, eu não consigo comer. Cara, se você comer, você vai ter acne. E a acne é só o reflexo de um processo inflamatório. Porque chega ao ponto que eu atendo pacientes que eu vou colhendo a história, ela chega com uma doença autoimune para mim, certo? Já com um lúpus eritematoso, uma amiloidose cutânea, alguma coisa que evoluiu, né? Que é uma doença autoimune que a medicina convencional diz que não tem cura, mas que, na verdade, é um processo inflamatório que está instalado há muito tempo. O corpo tentou avisar através de uma acne, através de dermatite, rinite, otite, enxaqueca, e a coisa foi sendo tapada o buraco. Então, se você permanecer insistindo, seu corpo já te deu sinal claro que você não metaboliza bem de jeito nenhum leite e derivados, certo? Você continuar insistindo, você pode ter uma outra queixa totalmente desconexa da sua pele e que o profissional de saúde convencional ele não vai enxergar essa relação.
e vai tratar aquilo isoladamente, provavelmente com um medicamento, que vai machucar sua membrana intestinal. Aí vira uma bola de neve, entende? Então, continuando as minhas perguntas. Como é que é seu ciclo menstrual? Ele é regular? Então, ele costuma ser regular, mas às vezes ele varia, assim, normalmente é na última semana do mês. Aí eu já tô observando, por exemplo, já tem 2 meses que ele pulou, assim, para o meio do mês. Ele não é, assim, totalmente regulado. Tem épocas que eu não sei também, que parece até que questão emocional já é o suficiente para fazer com que ele varie. Tá. E você tem um histórico de tomar pílula contraceptiva? Tem quanto tempo que você não usa nenhuma pílula? Então, a pílula eu nunca tomei porque eu tinha contraindicação por causa de problema cardiovascular. Eu uso o Dilmerena faz 4 anos, que foi o que eu consegui que minha médica me liberasse durante esse tempo. Vai fazer 4 anos em outubro que eu uso ele. Tá, você sentiu uma piora na acne quando botou o Dilmirena. E agora você se adaptou? Você consegue fazer essa relação? Então, ele piorou bastante no primeiro ano e depois ela meio que deu uma adaptada para ficar assim, mais ou menos só no período menstrual. Aí, por exemplo, quando eu saio de férias, aumenta muito. Eu imagino que seja por conta da alimentação, porque sai da rotina, da dieta, fica parecendo assim que eu tô com alergia. E é no corpo todo. Na perna, no braço, aqui no colo. Fica parecendo que eu tô com alergia no colo, de tanto carocinho, assim, ela nasce pelo corpo todo. E também tem umas vezes, como você falou aí, eu tenho aquela dermatite, assim, aqui no couro cabeludo, até na sobrancelha. Tem época que fica ferido até. Tá, vamos dar uma pausa aí. Mais 2 gatilhos inflamatórios na sua vida. A gente falou do leite e derivados e você já sentiu isso na pele, literalmente, como acontece a sua reação, né? Você já tem acne inflamatória. É uma das coisas, mas começa a fazer a relação com essa dermatite. Mas você também falou do estresse e aí você está usando o Dilmirena. Então vamos lá, são mais 2 gatilhos. O estresse, minha gente, é um gatilho, um potencial gatilho para processo inflamatório. Cada um responde de um jeito. Então, quando você está estressada, entenda que estresse não é só nervoso. Estresse pode ser tristeza, pode ser ansiedade, pode ser noite mal dormida, pode ser um treino exacerbado. Isso tudo gera aumento de cortisol. Quando você tem um aumento de cortisol crônico, tudo bem, né? Um estresse agudo é fisiológico, o seu corpo se adapta, você precisa de níveis de cortisol para ter vontade de sair da cama. Mas quando você se mantém estressado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, e esse nível de cortisol mantém-se alto, o que acontece? Existe uma imunossupressão e uma diminuição, uma lentificação do seu processo digestivo. Porque existe uma ação direta do cortisol na diminuição do nível de ácido graxo de cadeia curta. O que é isso? É um alimento preferido das suas melhores bactérias. Então, as suas melhores bactérias que estariam produzindo serotonina, acetilcolina, vitamina do complexo B, que é fundamental para a sua saúde, para a sua pele, elas ficam meio que morrendo de fome e a população delas vão diminuindo. Enquanto que as bactérias que não são tão boas, que deveria ocupar 5% dos 100% da quantidade de micro-organismos que acontece que vivem no seu intestino, 95% dessas bactérias, elas querem te ajudar, só que elas não conseguem a depender como você leva sua vida. Então, má alimentação é uma coisa que impacta porque você vai alimentar as bactérias erradas. E o estresse faz muito mal para as bactérias boas, porque elas não vão ter de onde tirar o ácido graxo de cadeia curta. E as bactérias não tão boas, que estariam ocupando 5%, vão virar 10, 20, 30, 40%. E essas bactérias, elas não produzem, elas não sintetizam a serotonina. Elas produzem toxinas, que vai facilitar uma fermentação do alimento no seu intestino e a causa de dermatite e desencadeamento de acne. Então, você sente uma piora muito grande. Então, digamos, você viajou, você não deveria estar estressada, mas às vezes é o cansaço da viagem,
Principalmente se for expulsão. Acorda de manhã, tem passeio 10 horas, não sei o que lá, é menino para dormir, menino para acordar. Você não encontra o alimento que você quer, isso gera uma fonte de estresse. Aí você come errado. Então, estresse, comeu errado e o fato de você estar com dilmirena. Gente, eu não tenho, não é uma, eu não estou atendendo uma bandeira, levantando uma bandeira contra a dilmirena. Tem gente que se adapta super bem desde o início. Mas, querendo ou não, toda fonte extra de estrógeno, ele vai atuar nos seus ovários, impedindo a produção de andrógenos naturais que o seu ovário faz, que está relacionado com oleosidade da pele, com várias coisas. Então, toda vez que você entra com a fonte de estrógeno extra, ou você retira essa fonte de estrógeno, você pode ter o desencadeamento da acne. Então, acontece uma adaptação dos seus ovários a esse estímulo do hormônio externo, né? Tanto que muita gente tem acne pós ser retirada de pílula, ou quando começa a pílula. E, na verdade, você tem um risco de doença cardiovascular, que você falou no início da live, e o estrógeno, ele é o super amigo da insulina e que fragiliza ainda mais essa questão cardiovascular. Mas, no entanto, todavia, um problema, um risco cardiovascular está extremamente... Tá ruim o áudio? Estou dizendo que tá muito vento, tá ruim? Você tá ouvindo? Tá dando para ouvir o barulho do vento. Deixa eu sair daqui. Peraí, um minuto. Então, esse problema... Deixa eu sair daqui. Vou trocar de... Tem que entrar aqui, né? Vamos lá. Melhorou aí? Deixa eu só baixar. Tá melhor. Melhor? Deixa eu pegar um banco. Pronto. Agora eu sumi da vista. Vou aparecer. Melhorou? Melhorou o áudio? Tava um pouquinho de barulho do vento, mas tava dando para ouvir bem. Então, o seu problema, o risco cardiovascular, a pessoa vira para você, o profissional de saúde, e fala assim: ah, você tem um risco cardiovascular. Tá. Você nasceu com risco cardiovascular? Ah, não, a minha mãe tem um risco cardiovascular. Tá, sua mãe é sua mãe, você é você. Até um risco, um problema a se instalar com o nome, CPF, RG, sabe? Seja mioma, endometriose, risco cardiovascular, acne. Existiu um processo inflamatório instalado. O que gera esse processo inflamatório instalado, ai que bonitinha, é o seu estilo de vida, são suas escolhas. Então, toda vez que você estimula a via insulínica, toda vez que você estimula uma resposta inflamatória do seu corpo, tudo pode acontecer. E o que é que estimula essas respostas? Alimento com alto índice glicêmico, farinha de trigo, refinados, industrializados, leite derivados no seu caso, já está muito óbvio. Então, você precisa estar inibindo cada vez mais a sua resposta da via insulínica. Então, a insulina é importante também, para a síntese proteica, para você ter massa magra, para você absorver o alimento e transformar isso em tecido, entende? E isso deve acontecer na sua janela alimentar. Só que a gente tem uma janela alimentar muito ampla. Se você parar para perceber, a gente come na hora que a gente acorda, na hora que a gente dorme. Toda vez que você come, você está estimulando em algum nível a produção de insulina, que é o que vai fazer processos inflamatórios no seu corpo. Então, concorde que quanto mais você estreitar essa janela alimentar e fazer escolhas de alimentos que não estimulem tanta produção de insulina, você vai estar inibindo esses processos inflamatórios. Logo, você vai ter uma melhora global, não só da acne, mas de dor articular, enxaqueca, dermatite. Eu sei que você falou só da dermatite. E desse risco, seu risco cardiovascular, se você adota esse estilo de vida, depois você vai fazer... Pode passar por aqui. Depois você vai fazer uns exames de rotina, ele deve pedir lá hemoglobina glicada, proteína reativa, proteína C reativa. Ele vai te pedir.
E aí ele vai perceber melhoras do padrão de triglicérides, diminuição de marcadores inflamatórios. E aí, enfim, você vai ver que está no caminho certo. E muitas vezes você nem precisa fazer o exame, você vai se sentir bem. Você vai se sentir bem, entende? Então, eu sei que a acne, o problema de pele, é o que mais incomoda, porque você acorda, olha no espelho, tá lá a acne na cara, né? O silencioso, que é o risco cardiovascular, que é uma dorzinha articular, ele não incomoda tanto contra a acne, mas já é um preditor que, se você continuar nessa pegada, vai gerar um outro problema com RG, CPF, que vão te dizer lá adiante. E vão te dizer do mesmo jeito que te falaram do risco cardiovascular. Ah, você tem risco cardiovascular. Não use nada de estrógeno e tome esse remédio. Mas não vão, do mesmo jeito que o risco se instalou, você desinstala. Você só precisa dar um estímulo correto para o seu corpo. Entende? Então, esse quadro aqui, desinflame, o nome não poderia ser melhor. Porque para qualquer queixa que você tiver, seja de pele ou de saúde, o tratamento que vai resolver é o processo de desinflamar. É saber desinflamar. E saber desinflamar depende de informações que você precisa ter para saber que está no caminho certo, o que não fazer e o que fazer, e você realmente botar isso em prática. Então, é muito bom, foi muito bom, foi uma escolha muito feliz de ter sido você, porque você já acompanha a rede, você seguiu, e parabéns por isso, de você ter conseguido retirar o leite, boa parte dos derivados, e você mesmo comendo queijo de vez em quando já vê uma melhora grande, mas assim, não é uma pessoa que eu tô aqui tentando convencer a fazer. Você já fez essa retirada e já sentiu o benefício. Nossa, eu tô engasgada com alguma coisa aqui. E já sentiu esse benefício. Imagina se você melhorar outras coisas. Imagina se você realmente passar 30 dias sem queijo, sem trigo, sem leite e derivados e escolhendo alimentos de preferência orgânicos, com baixo índice glicêmico. Imagina que bacana. Você vai ter uma resposta de níveis de energia, de foco, qualidade de sono, regularidade do seu ciclo menstrual, que você nunca teve ou há muito tempo você não tem. O fato que me preocupa, a acne para mim é fácil de tratar. Eu sei as informações, o difícil é fácil, mas não é simples, porque mexe com mudança do hábito de outra pessoa. No seu caso, você está distante de mim, né? Mas eu te dou essas informações, ó. Isso aqui inflama, isso aqui desinflama. Então, no grupo que eu tenho do Telegram, que chama Desinflame, são dicas todos os dias que eu tô dando. Eu coloquei na minha rotina, eu acordo, tomo meu sol, medito e depois eu já faço áudio para vocês. São dicas simples que você não gasta dinheiro para fazer, mas que desencadeia respostas anti-inflamatórias potentes no seu corpo. Acordar, olhar para o céu, tomar o sol, andar descalça, para você trocar energia mesmo com a terra, porque tem a poluição eletromagnética. E quando você for fazer uma refeição, entender o que aquele alimento está te entregando. É um potencial inflamatório ou anti-inflamatório? E restringir essa janela alimentar. Esse lance de comer entre 6 da manhã e 6 da tarde, você está estimulando a insulina 12 horas do dia, cara. E olha que tem gente que come de 6 da manhã a 10, 12 da noite. Então, isso impacta muito em desencadeamento de processo inflamatório. O jejum é uma ferramenta fundamental para quem quer desinflamar. Quando eu falo em jejum, pô, vai, meu Deus, vou ter que parar de comer, vou passar fome hoje. Não é, gente. Você vai se adaptando. Então, qual é a dica que eu te dou, Magda? Hoje já, você vai antecipar o máximo possível a sua última refeição. No mundo perfeito, teria que ser às 18 horas, certo? Mas pelo menos até às 19, pelo menos 3 horas antes de você deitar, você tem que fazer sua última refeição. Se você deitar às 10 até às 7 da noite, certo? Esse é o lance. Porque quando você for deitar, e principalmente se sua última refeição já foi escolhida a dedo, fazer um caldo de abóbora ou de algum legume, fazer uma sopa, cozinhar uma raiz, comer uma coisa leve,
Quando você for deitar, seu intestino já vai estar, ó, de boa. Os níveis de insulina já vão estar baixos. Você vai conseguir pegar no sono mais rápido. A qualidade do seu sono vai ser incrível. Você vai acordar se sentindo regenerada. A sua pele, quando você olhar no espelho, você já vai se sentir melhor. E aquele inchaço abdominal, você vai perceber que seu intestino vai estar mais murcho. E a sua evacuação vai ser mais fácil ainda. E isso tudo corrobora para quê? Para uma resolução da sua queixa, que é a acne. Da sua queixa, que é a dermatite. Mas isso tem que ser todos os dias, entende? Porque do mesmo jeito que a gente responde diferente para vários estímulos, tipo, pô, você acorda bem, mas às vezes você recebe uma notícia e aí você se abala um pouquinho, certo? Quando você abala o seu corpo inteiro. Isso é uma coisa que você não tem controle. Você vai controlar uma notícia ruim, né? É inviável, né? Mas se você recebe uma notícia ruim e ao mesmo tempo você come biscoito, macarrão, pão com manteiga, chocolate, fast food. Aí você está gerando muito processo inflamatório, muito mesmo, que só vai causar respostas inflamatórias. Ao passo que, eu recebi uma notícia que não foi boa, mas, pô, não vou transformar a minha vida num caos. Aí é que eu tenho que fazer escolhas anti-inflamatórias mesmo, né? Aí é que eu tenho que pensar o que é que eu vou comer, usar muita especiaria, tentar encontrar um produtor, um fornecedor orgânico de coisa que tem um monte e receber isso em sua casa. E toda a sua família vai se beneficiar, né? Eu tenho pacientes que falam, nossa, eu comecei a fazer as mudanças, meu marido percebeu e ele já está interessado, a minha filha, e aí a coisa flui, você vai transformando a sua família também, né? Então, eu sei que sua queixa é acne, mas você está entendendo que que sua acne é a ponta do iceberg, né? A sua acne está aqui. Para o seu corpo ter chegado a te deixar com acne, é porque ele está abusado, né? Ele está assim, poxa, agora como é que eu vou avisar para ela, já que ela não está entendendo? Vou ter que arrumar outro jeito de avisar. E para te estimular mais ainda, eu costumo falar no meu curso, muito assim, que as alunas interagem, que você demora 40 anos, 50 anos inflamando o seu corpo e ele segura a onda muito bem, né? Segura a onda muito bem. Para o tempo que ele demora para te dar os benefícios de escolhas anti-inflamatórias. Então, em 30 dias fazendo mudança, você tem uma melhora do seu corpo 30 dias, muito maior do que os malefícios de 40, 50 anos de uma vida inflamatória. Então, é muito rápido. Eu falo isso para as pessoas não ficarem, poxa, mas tem tanto tempo que eu faço coisa errada, eu não vou resolver nunca. E não é. Não é. Você viu que uma coisa que você tirou já te deu uma resposta, né? Imagina você mudando mais coisas. Por exemplo, coisas que você pode mudar imediatamente, sua escolha alimentar e coisas que você vai fazer na sua rotina. Você pode acordar, tomar um sol, você pode escolher o que você vai comer e você pode ir restringindo sua janela alimentar. Não é verdade? Né? O lance do Dilmirena e do estresse, você vai aprendendo a manejar. Você já adaptou com o Dilmirena. Tá aí, beleza. É um gatilho que você tem que ficar de olho, ok? É uma coisa que você tem que ficar de olho, acompanhando. Se você tem um contexto anti-inflamatório diante de um pilar inflamatório, tá valendo. Não é verdade? Quanto menos gatilhos inflamatórios você tiver, melhor. Esse é o caminho aí para você resolver. Esse é o caminho para você resolver de uma forma realmente eficaz. Que você só vai ver ganho, não vai ter altos e baixos. Pode ser, sim, que no processo 30, 60, 90 dias, você perceba o que venha, nasça, pode nascer alguma acne, pode surgir alguma outra coisa, que é a adaptação metabólica, né? Afinal de contas, você está o tempo todo estimulando a via insulínica. A gente vai estimular uma outra via com essas mudanças. E aqui tem uma pessoa falando, viu, Magda? Nossa, mas o rosto da contemplada é tão limpinho. Ó, você chegou agora, porque assim, a contemplada, Magda, ela já seguiu as dicas aqui do Instagram. Ela viu, ela falou que não tinha percebido a relação, não tinha tido a informação da relação do consumo de leite derivados com acne. Ela falou, vou tirar.
E ela falou que 15 dias já sentiu a diferença. E ela não consome mais. Então, a queixa dela seria cicatrizes, né? Ela tá eu ia mostrando falar isso agora. A queixa dela não é mais a acne inflamatória, é a cicatriz da acne. E aí é que eu precisava fazer esse preâmbulo todo para falar desse tratamento de cicatriz. Então, eu não consigo ver aqui, Magda, eu vejo que tem hipercromias, tem coisas, manchas escuras, mas você tem também os buraquinhos? Eu tenho, mas eles não são assim. Deixa eu ver se eu. É porque a luz, né? Tentando achar uma luz. Eu tenho mais os poros abertos, mas não tenho muitos buracos, né? Tem uns buracos bem pontuais. E também, uma vez eu até estava esquecendo de perguntar. Uma vez eu li um texto de uma nutricionista funcional falando que o lugar da acne também tem influência, né? Parece que assim, ela estava dizendo mais ou menos assim que o tipo de lugar onde a acne nasce também é um indicativo. E no meu rosto só nasce desse lado. Eu falei, gente, deve ter algum tipo de explicação, porque elas nascem todas do lado esquerdo. Aqui do lado nessa direito, região quase inferior, não. né? Oi? E mais nessa parte inferior, né? É mais nessa parte Isso. lateral inferior, né? Aqui Sim. embaixo, no queixo, nasce muito aqui embaixo, assim, embaixo do pescoço. E só nasce de um lado, assim. É porque dá pra... Olha, é bastante manchado. Por causa eu tô num lugar com luz, né? Tentando mostrar. Mas tudo isso são Não, eu manchas. consegui ver. Então, essa região é uma região indicativa de causa hormonal. Então, tem o lance do DIU, mas insulina também é um hormônio. Quanto menos você estimular a insulina, você vai melhorar essa questão de novas acnes nascendo, certo? Isso aí já está claro para você. Insulina também é um hormônio. Outra forma de você modular positivamente a insulina é fazendo exercício. O exercício é o melhor modulador de hormônios, incluindo a insulina, que existe. Então, você precisa introduzir na sua rotina. Quem tem acne tem que fazer exercício, de preferência em jejum pela manhã. Enquanto você acordou, foi pro sol, na volta, meia horinha, 20 minutos, o que der para você. Pega um pezinho, faz uns polichinelo, corre, anda de bicicleta, pula corda, o que for. Isso é fundamental. Você precisa fazer. Aí você modula positivamente todos os hormônios. A questão da mancha, a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. O que é isso? A gente tem fatores de crescimento epidérmicos na pele que favorecem uma cicatrização perfeita. Com o envelhecimento, na minha opinião, a depender da quantidade, que nós somos jovens, mas a depender da quantidade de processo inflamatório que você tenha, esses fatores de crescimento epidérmico, eles não deixam de ser produzidos. São vários, mas você precisa de todos para realmente a pele reconstituir 100%. Quando você tem essa hiperpigmentação, eu já sei que você não tem alguns. Então, eu consigo prescrever esses fatores de crescimento epidérmico para ajudar a sua pele. Consigo tratar essas manchas epidérmicas, por mais que sejam epidérmicas ou mais profundas dérmicas, com clareadores que não são ácidos. Então, aí entra a parte do manipulado. Muita gente fala, tanto para melasma quanto para mancha de acne. E qual é o produto que eu posso comprar? Cara, nenhum pronto, porque todos os produtos prontos têm hidroquinona e tem ácido, o que vai deixar a sua pele mais desidratada. E uma pele desidratada, ela fica vulnerável ao escurecimento. Então, é um erro, na minha opinião, tratar a mancha agredindo a pele. Você tem que entregar nutrientes para ajudar a pele a recompor, porque ela sozinha dá conta. Se você está comendo bem, você está desinflamada, e você entrega um cosmético que vai nutrir e vai ter blends de extratos clareadores que não são ácidos, a resposta é linda. Então, em 30, 60 dias de uso, não é mágica igual a hidroquinona e nem é para ser. Tudo que é mágica tem seu preço. Você para de usar ácido hidroquinona, a pele no instante volta com tudo, né? Então, esse tipo de formulação só dá para fazer manipulado. Se tivesse uma formulação dessa em qualquer farmácia, eu seria a primeira pessoa a falar, vai lá, tem uma fórmula chamada tal. Mas não tem. E por mais que tivesse, no industrializado vai ter ativos citotóxicos que são conservantes, que vão atuar modificando a sua microbiota cutânea. E toda vez que a microbiota cutânea é modificada, você favorece acne e processos alérgicos, entende?
Porque do mesmo jeito que você tem bactéria no intestino, você tem na pele. Então, toda vez que você muda a pele, seja fazendo ela perder água, seja agredindo com sabonete, seja agredindo com ácido, você muda o local de moradia dessas bactérias. E geralmente quem se beneficia com um ambiente seco e irritado são as bactérias que vão causar algum tipo de problema de pele. A acne, dermatite, rosácea, com certeza. E a pele, para quem tem melasma, a pele desidratada, ela fica mais vulnerável ao impacto de radiação solar. Você pode ver, bota uma pele seca no sol, um braço você hidrata, o outro você deixa sem nada. Você vai sentir um incômodo do sol muito mais rápido no braço que está desidratado. Porque a sua primeira camada da pele, ela tem várias células do sistema imune, queratinócitos e os melanócitos, que são responsáveis por proteger contra a radiação. A radiação do sol faz o quê? Mancha a pele e envelhece a pele. Então, não tem sentido ficar agredindo a pele para tratar qual que seja a queixa. A gente tem que desinflamar de dentro para fora com o estilo de vida e utilizar realmente produtos que, no momento, a opção realmente é manipulada, porque não tem uma fórmula dessa pronta no mercado. Para entregar, no seu caso, você precisa de fatores de crescimento epidérmico, você precisa de polifenóis, você precisa de ativos hidratantes e você precisa... Aí a gente já coloca um antioxidante, alguma coisa para rejuvenescimento, que não faz mal para ninguém, né? Então, aí você consegue tratar com cosmético. Ah, Mariana, mas vai demorar 60, 90 dias. Dá para fazer uma coisa para acelerar? Cara, dá. Mas eu sempre peço para minha paciente usar 15, 30 dias o produto, porque essa pele vai estruturar. E aí o procedimento que eu vou fazer, né? Que pode ser um peeling para clarear, pode ser. Ou pode ser, eu gosto muito do ultrassom microfocado dérmico, ele é uma canetinha mesmo, parece um lápis, que eu faço o estímulo, eu gosto dele porque ele atua na mancha ou na cicatriz. Diferente do laser, que tem uma ponteira maior, que acaba machucando a pele inteira. Eu não quero, tem que machucar o mínimo possível. Então, eu estimulo dentro da cicatriz, esse aparelho emite uma tecnologia que estimula a pele a produzir ácido hialurônico. Então, ele vai preenchendo, né? Eu tenho 2 equipamentos que estimulam a produção de ácido hialurônico. Um com a ponteirinha maior, para a região de olheira, porque o pequenininho é mais dolorido para a região de olheira. E um que é esse lápisinho que eu faço exatamente o tratamento de cicatriz de acne. Então, eu já tratei muita noiva, porque esse tipo de buraquinho não tem maquiagem que cubra, né? Então, elas geralmente fazem testes de maquiagem e o maquiador fala, ai, você tem que procurar alguém para tratar, porque eu não vou conseguir cobrir, e nas fotos aparecem. E aí eu comecei a receber essas noivas e realmente é o melhor procedimento. Desinflamar, fazer o cosmético e o procedimento pontual o máximo possível para estimular esse preenchimento. Então, os próprios maquiadores começaram a me mandar pessoas porque eles perceberam que facilitou, não precisa, aí você já não precisa ficar dependente de maquiagem, ou você usa bem menos maquiagem, porque maquiagem é um agressor. Eu tive esse problema quando eu fui casar. Ele até perguntou pra mim se eu tinha feito peeling, porque por causa da dermatite, eu fiquei descascando toda na época do casamento. Aí no dia foi até difícil pra ele conseguir maquiar, porque eu tava toda assim cheia de feridas por causa do gatilho emocional. Isso, aí, então, e outra coisa, quanto mais desinflamada fisicamente você tiver, que depende das suas escolhas, você vai ter mais resistência ao estresse. Isso é fato. As coisas que te incomodam, que te impactam quando você está inflamada, elas não têm o mesmo impacto, ou têm impacto zero quando você está desinflamada. Você olha para o problema e fala, ok, vamos resolver. Você não, ai meu Deus, e agora? Entendeu? O que gera o processo e um gatilho para problemas de pele e outros problemas também. Então tá tudo junto e misturado, né? A pele mostra para você muito claramente, é uma das formas mais claras do corpo mostrar que as suas escolhas não estão sendo as melhores. Os procedimentos estéticos, a maioria laser, ácido, eu já me repito, eu não gosto, não acho que é o caminho e não é necessário. As minhas pacientes não precisam ficar fazendo laser, botando ácido no rosto, não precisa. Então, a gente usa como martelinho de ouro, que eu chamo. A gente vai lá, faz, a pele cicatriza rapidinho,
Às vezes o intervalo é mensal, não tem, tem que fazer toda semana. É uma coisa muito tranquila e a pessoa vai vendo a melhora gradativa, né? Você vai percebendo que está melhorando. Então, a ideia do desinflame aqui, né? Essa live desinflame, independente da sua queixa, você que está aí assistindo, seja de saúde, seja de pele, você precisa aprender a desinflamar. A Magda, pelo pouco que ela me contou, porque a gente tem duração de 1 hora aqui na live, o Instagram desliga, né? No consultório demora mais as minhas consultas. Pelo pouco que ela me contou, ela tem o estresse emocional, né? Um gatilho, né? Ela tem os gatilhos, o estresse emocional, a questão da caseína, do leite derivados e a questão do hormônio, que tem a questão do DIU de Mirena que ela usa, mas a via insulínica que ela está estimulando através das escolhas dela. Inclusive, o estresse estimula a produção de insulina. Então, tudo junto. Você está estressado, você já produz insulina, por mais que você não tenha comido alimento que desencadeie tanta insulina. Então, o manejo é total. Por isso que no grupo do Desinflame, no canal do Telegram, eu dou essas dicas para vocês começarem o dia já dando estímulos anti-inflamatórios. E isso, de grão em grão, a galinha enche o papo. Você vai ajudando o seu corpo cada vez mais. Eu queria, Magda, só dar uma olhadinha nas perguntas das pessoas. Queria que você fosse me falando se o que eu te falei te ajudou, agregou em alguma coisa também, porque o tempo de 1 hora não é um tempo que eu consigo realmente chegar, principalmente quando é uma queixa de pele que eu tenho que ir voltando. Mas eu fiz as perguntas com relação ao seu ciclo e seu intestino e sua alimentação, que já me dá muita informação para eu poder te ajudar mais, né? Me fala aí. Então, é o que eu queria saber, né? Vou até aproveitar agora, né? Para poder marcar, para poder fazer esse manipulado, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, né? Eu estou trabalhando de casa para poder começar a fazer esse tratamento da mancha e depois fazer esses procedimentos que você falou que são mais voltados, assim, que eu tinha essa preocupação. Eu ficava pensando em fazer, mas eu falava assim, nossa, mas é só numa parte do rosto e vai agredir, né? Ficava vendo os comerciais de laser pensando isso. Então, agora eu já deu para eu pegar um norte, né? De eu aproveitar essa época que a gente está em casa para poder usar os manipulados e depois, quando normalizar a situação, poder fazer esse laser que seria mais focado só nas cicatrizes mesmo. Isso. Gente, ó, não façam procedimento na pele, laser, ácido peeling, se sua pele estiver mostrando sinal de desidratação, de alergia, se você vê que ela tá sem viço, sem brilho, assim, você vê que ela tá desidratada. A gente sabe quando a pele tá desidratada, ela tá mais enrugada. Não faça um procedimento, você precisa reestruturar essa pele, hidratar essa pele, para depois fazer um procedimento. Não vai chegar no lugar e estar desidratada. Não, não é bacana. A sua pele já está sofrendo um processo inflamatório dela mesmo, independente do seu estilo de vida. Se você agredir, você está diminuindo ainda mais a função barreira da pele e você está destruindo a sua microbiota cutânea, que é a coisa que mais te ajuda na vida. Então, primeiro recupera essa pele, hidrata essa pele, nutre essa pele. Depois faz o procedimento. Você está certinha. Isso é um erro muito comum, assim, que eu vejo as pessoas, esse tipo de raciocínio. Tá com problema de pele, já ir fazer o procedimento, entendeu? E aí pode até melhorar um pouco, mas depois piora a alergia, aí nasce acne. Tanto que é comum em alguns tipos de laser, o profissional já dá um anti-inflamatório para a pessoa tomar, para evitar o problema de pele. Vê se pode. Então, enfim, vamos lá. Ó, tem muita gente perguntando de distensão abdominal. Cara, a caseína, derivado de leite, não é a única coisa que causa distensão abdominal. Trigo causa, industrializados causa, o próprio estresse. Por isso que eu falo, não coma se você estiver estressado, porque a digestão vai ser ruim e provavelmente você vai ficar com o abdômen distendido e vai produzir gases. Nosso corpo é todo conectado. Você tem que respeitar o seu horário de alimentação, restringir seu horário de alimentação. Você tem que saber escolher o seu alimento. A sua rotina é fundamental para você desinflamar e ter uma pele naturalmente bonita. Então, eu ajudo no que eu posso, nos canais, no Instagram, no Telegram agora, no YouTube. Mas o tempo não me permite falar todo o raciocínio do corpo, que eu chamo de matemática do corpo.
e passar todas as informações para vocês. Por isso que eu fiz o curso do tratamento dentro para fora, porque eu falo tudo, né? São várias aulas que eu falo tudo e tem um bônus do curso do jejum, que são 5 horas explicando como fazer, porque eu preciso de tempo para explicar. Não tem jeito. Por isso que no consultório eu falo, ó, separa 1h30, 2 horas, porque a depender da pessoa, rende assunto. E a gente tem que chegar na causa, na raiz do problema para realmente resolver. E enquanto isso, na sala de justiça, você vai melhorando sua saúde, seu foco mental, libido, autoestima. Você muda, você vira a chave do corpo, né? De inflamação para desinflamação. Vamos lá. Pergunta aqui. Eu falei sobre acne pós-pílula, né? Quando você para de tomar pílula, o seu ovário que estava impedido de produzir andrógenos, ele começa a produzir de uma vez só. E aí você começa a ter oleosidade da pele e começa a ter acne. E essa acne pós-pílula, ela pode durar até 1 ano depois da retirada. E aí as pessoas nesse 1 ano fazem um monte de bobeira. Toma Rocutan, antibiótico e ácido, tudo que dá pra fazer. Em vez de desinflamar e tomar rumo, tomar controle da situação. E demora mesmo, gente. Demora 1 mês, 2 meses, 3. Mas o que são 3 meses diante de uma vida de queixa? O que são 3 meses diante de 1 ano, né? Só que, infelizmente, as pessoas não entendem que existe essa possibilidade. Muita gente não acredita, não dá valor a esse processo de desinflamação, acha que não é o que resolve, que é uma resposta imediata, só que nessa resposta imediata acabam sendo estimulados outros gatilhos inflamatórios. E aí, realmente, a pessoa nunca fica boa, né? O caminho para resolver é desinflamar. Pronto, falei. Não tem outro. Se você quer resolver, ter saúde, ter uma pele naturalmente bonita, não precisa ficar passando maquiagem. Claro que a gente vai envelhecendo, vai aparecendo a ruga, vai aparecendo, mas a pele continua bonita, né? E você não tem queixas de dermatite, de alergia, de acne, de melasma, que são respostas inflamatórias, né? Vamos lá. Vou começar hoje. Preciso muito controlar minha dermatite. Isso, Isa. Isso mesmo. Dermatite seborreica está incluída no aviso da sua pele que o corpo está inflamado. Já tem o hábito de fazer o jejum? Ótimo. Vamos lá. Menopausa é um capítulo à parte. A gente vai ter essa live toda quarta-feira, às 11h11, que é o número do sucesso, viu? Dizem que toda vez que a gente vê esse número 1111 é um sinal do universo dizendo que a abundância nos espera. Então, eu quero que vocês vejam 1111 também e que a live gere abundância para todo mundo. Então, é toda quarta-feira. Eu vou estar aqui, as pessoas que solicitarem. Eu vou criar um método de sorteio mais legal, tá? Mas todo mundo que tiver na live, só quem solicitar, eu vou fazer. Hoje eu botei os números e pensei mentalmente um número, né? E deu a Magna, mas eu vou criar uma logística melhor para as pessoas que solicitarem a participação. Quem não quiser expor o seu problema, assista, porque eu tenho certeza que muita coisa que eu falei aqui ajudou muita gente. Então, de qualquer jeito, se você está escutando, você está sendo beneficiado. Um diurético para acne. Enfim, o pessoal geralmente manda consumir Lasix ou espironolactona. Espironolactona é mais leve do que um Lasix, porque você não perde tantos minerais. Mas ele vai provocar constipação. Por quê? A ação da espironolactona no intestino grosso é na última porção do intestino grosso, da saída das fezes. Então, se a pessoa não está bebendo água, e mesmo que esteja bebendo água em níveis consideráveis, com o uso da espironolactona, o organismo vai puxar aquela água da porção terminal do intestino grosso para usar. E isso não é nada legal. Primeiro, que não é água de qualidade que o corpo deveria estar usando. E segundo, porque favorece a constipação. E se você constipar, o seu corpo vai estar com sujidades dentro. Você tem que ir ao banheiro para se limpar. E qual é o impacto de uma constipação? Acne, dermatite, dor articular, problemas de esquecimento, enxaqueca e tudo o que mostra que o corpo não está funcionando 100%. Então, pode ser usado pontualmente, indicado pontualmente em casos muito graves, mas isso você tem que pensar nessa questão aí, viu?
umas verrugas. Verrugas, gente, ó, sinal de síndrome metabólica, resistência insulínica. É aquelas verruguinhas que aparecem no pescoço, bem pequenininhas, às vezes na região dos olhos. Escurecimento de axila, de virilha, é sinal de resistência insulínica, que é tipo uma pré-diabetes. Significa que você está estimulando muita insulina e sua pele está te avisando. Olha, vamos lá. No curso, eu ensino as pessoas a fazerem alguns cosméticos. Então, eu ensino a pessoa a fazer um óleo vegetal, eu ensino a pessoa a fazer umas tinturas, infusões que vão desinflamar o intestino, que você vai poder estar fazendo algumas coisas, mas o manipulado é manipulado para a pessoa. Então, a minha aluna que quer um manipulado para ela, a gente tem um momento. Geralmente, as 10 primeiras pessoas que compram o curso, eu crio um momento para eu poder ajudá-la um pouco mais. Mas o manipulado, assim, ajudar a pessoa a prescrever, a fazer o manipulado é impossível. Eu teria que fazer uma pós-graduação para ensinar isso. É muita coisa mesmo para conseguir juntar as pecinhas. Vamos lá. Esse aparelho é para uso profissional. O aparelho para tratamento de cicatriz de acne é uso profissional. Sim. Não conheço para uso domiciliar. E é arriscado, porque esse equipamento, se você não fizer direitinho, você corta a pele, você gera outra lesão na pele da paciente. Então, você tem que fazer com o profissional mesmo, ok? Muita frutas, melhor ou pior. Hoje tem muita cicatriz. Então, Shirley, tem mais gatilho inflamatório atrás da história aí. Então, pode ser seu nível de estresse, pode ser níveis de insulina mantidos altos. Eu te falei que o estresse é um indutor do aumento de insulina. Então, eu tenho pacientes que faz exercício, que come direito, que tem uma rotina razoável para muito boa e que tem acne, porque são estressadas. Aí elas falam, não, eu não sou estressada. Cara, tem alguma angústia? Você está com alguma insatisfação no seu trabalho, alguma insatisfação na sua vida pessoal, você está feliz, você quer mais e não sabe como, isso tudo é fonte de estresse. E justifica, sim, uma angústia e um aumento de cortisol e uma reclamação do corpo que pode vir em forma de acne ou em forma de outra queixa. Então, Shirley, se avalie direitinho se você não tem níveis de estresse constantes. Vamos lá. E dá para resolver acupuntura, meditação, você criar uma rotina e, ao mesmo tempo, desinflamar fisicamente o máximo possível. Vamos conversar, dona Shirley. Não, para mancha de melasma não seria esse laser, ok? Seria muito similar, uma outra ponteira. O melasma é muito mais delicado para tratar com procedimento. Muito mais, é muito mais cosmético intercalado com o procedimento do que... E a questão intestinal impacta demais na questão do melasma. Então, é muito individual mesmo. Obrigada, gente. Amém. Para você aqui, muita bênção para você também. Vamos lá. Fertilização também piora a melasma. Fertilização são hormônios extras, né, que vão desorganizar esse equilíbrio, a homeostase do corpo, né? Minhas pacientes que fizeram realmente não tiveram alguma queixa de pele ou alguma queixa de saúde. Minha gente, nós temos 1 minuto aqui. 1 minuto. Qual é meu apelo? Antes de ficar usando Roacutan, tetraciclina, antibiótico, ácido, reveja a sua vida, identifique seus processos inflamatórios, identifique como você está levando a vida, maneje o seu estresse. Isso tudo vai ajudar não só na pele naturalmente bonita, mas no resgate da sua saúde, nos seus níveis de energia, no seu poder de resistir ao estresse. Está tudo junto e misturado. O nosso corpo não é desconectado. A pele é um aviso. E existem outras formas do corpo estar avisando. Então, essa live aqui é uma live para dar oportunidade para vocês conversarem comigo e exporem as suas questões. E eu ir explicando o caminho do processo inflamatório relacionado à queixa de cada pessoa. Hoje, nós tivemos aqui com a Magda, que tem a queixa de acne, mas ela conseguiu melhorar só retirando o leite e derivados.
E a gente consegue melhorar ainda mais, porque ela ainda nasce uma acne ou outra, mas a queixa principal dela é a mancha da acne.